Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Teologia. Continuando com a disciplina Administração Eclesiástica, capítulo 6, Plantando Igrejas. No slide, destacamos o tema central da nossa apresentação, que é o plantio de igrejas na Igreja Quadrangular. Nossa intenção com essa introdução é fornecer contexto e mostrar a importância desse assunto para nossa audiência. É crucial ressaltar que, apesar da vasta presença da Igreja Quadrangular com quase 13.000 igrejas no Brasil, o termo plantio de igrejas não é muito conhecido nessa denominação, especialmente quando comparado a denominações mais tradicionais. Nosso objetivo neste capítulo não se limita a promover o plantio de igrejas na Igreja Quadrangular, mas sim analisar como isso ocorre, independentemente do conhecimento teológico. Queremos contribuir para a expansão efetiva do Evangelho de Cristo por meio da Igreja Quadrangular. O plantio de igrejas é uma estratégia distinta da evangelização. Enquanto a evangelização visa levar Cristo a indivíduos, o plantio de igrejas tem como objetivo apresentar Cristo a grupos de pessoas em uma área definida. A intenção é fortalecer esses grupos como comunidades capazes de oferecer ensino da palavra, ambiente para oração, comunhão e, em última instância, levar outros a Cristo. Essa estratégia se baseia no princípio de que igrejas geram igrejas, promovendo a expansão do Evangelho por meio das igrejas locais. Nossa apresentação irá explorar em maior profundidade como o plantio de igrejas se encaixa na missão da Igreja Quadrangular e como isso pode contribuir para o crescimento e a eficácia na propagação do Evangelho de Cristo. Vamos agora aprofundar nossa análise, começando pela diferenciação entre evangelização e plantio de igrejas. No slide, intitulado Plantio de Igrejas e Evangelização, entendendo as diferenças, vamos explorar com mais profundidade as distinções entre evangelização e o plantio de igrejas, ressaltando a importância deste último para a expansão do Evangelho. Ao analisar o texto anterior, percebemos que o evangelismo se concentra em levar o Evangelho a indivíduos, possibilitando que eles aceitem Cristo como seu Salvador pessoal. No entanto, o plantio de igrejas vai além disso. Nessa estratégia, nosso objetivo principal é apresentar Cristo a grupos de pessoas em uma área específica, visando fortalecê-los como uma comunidade local de fiéis. Essa comunidade deve ser capaz de oferecer ensino da palavra, promover um ambiente para oração e comunhão, e também deve estar preparada para compartilhar a mensagem de Jesus com outras pessoas. A principal diferença entre os dois é que o evangelismo tende a gerar indivíduos que podem ou não se tornar parte de uma comunidade religiosa organizada, enquanto o plantio de igrejas visa diretamente a formação de uma comunidade de fiéis com um propósito claro e contínuo no avanço do Evangelho. Desta forma, podemos afirmar que o evangelismo muitas vezes segue a ideia de ovelhas geram ovelhas, ou seja, uma pessoa convertida pode levar outras pessoas a Cristo. Já o plantio de igrejas segue a ideia de que igrejas geram igrejas, onde uma igreja local é estabelecida como ponto de partida para a expansão do Evangelho naquela comunidade e além. Nossa intenção, ao apresentar esse slide, é explicar como o plantio de igrejas se torna uma estratégia extremamente eficaz para implantar o Evangelho em comunidades e fortalecer a fé das pessoas. Assim, poderemos destacar como a Igreja Quadrangular pode se beneficiar dessa abordagem. No slide, intitulo Plantio de Igrejas e o Cumprimento da Grande Comissão, vou explorar como o plantio de igrejas está intrinsecamente relacionado ao cumprimento da missão estabelecida por Jesus, que é levar o Evangelho a todas as nações, conforme o mandamento registrado em Mateus 28:19 a 20. Como discuti no texto anterior, acredito que a Grande Comissão seja o chamado de Jesus para que nós, seus discípulos, vamos a todo o mundo e façamos discípulos de todas as nações. Considero o plantio de igrejas como uma estratégia vital nesse cumprimento, pois acredito que é uma forma de estabelecer comunidades locais de fiéis que podem servir como centros de disseminação do Evangelho. Quando olho para os primórdios da Igreja cristã, vejo que os apóstolos começaram a cumprir a grande comissão evangelizando individualmente, convertendo pessoas, em seguida, estabelecendo líderes e comunidades locais, igrejas. Acredito que essas igrejas locais serviam como postos avançados do Evangelho, fortalecendo os convertidos e continuando a propagação da mensagem de Jesus nas áreas circundantes. Portanto,
acredito que o plantio de igrejas não é apenas uma estratégia eficaz para estabelecer o evangelho em uma comunidade, mas também acredito que se alinha perfeitamente com o mandamento de Jesus. Acredito que permite que a mensagem de Cristo seja enraizada em contextos locais, onde as pessoas podem se reunir para adorar, crescer em sua fé, compartilhar o evangelho com outros e cumprir a missão integral da igreja. Em nossa apresentação, acredito que este slide nos ajudará a enfatizar como o plantio de igrejas desempenha um papel crucial na concretização da Grande Comissão, ao criar bases sólidas para a expansão do Evangelho e a multiplicação de discípulos de Jesus. No slide, eu destaco exemplos notáveis de plantio de igrejas na Igreja Quadrangular, demonstrando diferentes modelos de expansão que têm sido bem-sucedidos. Conforme mencionei anteriormente, temos testemunhado um crescimento impressionante em diferentes estados do Brasil, graças às várias abordagens plantio de igrejas utilizadas pela Igreja Quadrangular. Esses exemplos notáveis servem como inspiração e evidência concreta de como a estratégia do plantio de igrejas tem sido implementada na prática. Por exemplo, no do Pará, temos visto uma expansão notável baseada em agências de evangelização no formato de células. Essa abordagem tem sido eficaz para alcançar e fortalecer comunidades locais, mostrando a adaptabilidade da nossa denominação às necessidades e contextos específicos de cada região. Além disso, em cidades do interior de São Paulo como Araras e Limeira, utilizamos o modelo de congregações para multiplicar igrejas locais. Esse modelo tem sido bem-sucedido em fortalecer a fé das pessoas e expandir o evangelho nessas localidades. Esses exemplos destacam a diversidade de modelos que podem ser implementados em diferentes regiões e situações. Eles demonstram a flexibilidade e a eficácia da abordagem de plantio de igrejas como um meio de alcançar e fortalecer comunidades locais, independentemente de sua localização geográfica ou características específicas. Em nossa apresentação, esse slide serve como inspiração e evidência concreta de como a Igreja Quadrangular tem experimentado sucesso com o plantio de igrejas. Mostramos a adaptabilidade da denominação para cumprir sua missão de expandir o Evangelho e fortalecer a fé das pessoas. Neste slide, gostaria de destacar a importância do tópico da teologia bíblica do plantio de igrejas e sua relação com a história da Igreja cristã. Para fornecer um contexto teológico sólido para sustentar a prática do plantio de igrejas, é essencial compreendermos suas raízes na história e na vontade de Deus. Ao analisarmos a história da Igreja cristã, podemos perceber uma clara estratégia de plantio de igrejas, que remonta aos apóstolos e ao ministério de Paulo. Essa estratégia estava presente mesmo antes da chegada do Evangelho, durante o período conhecido como a plenitude dos tempos. Deus usava estratégias semelhantes para preparar o mundo para a vinda do Evangelho. Essas estratégias incluíam a formação de comunidades de fiéis, como as sinagogas no Antigo Testamento, que desempenharam um papel fundamental na disseminação da palavra de Deus e na preparação do terreno para o Evangelho. Portanto, é de extrema importância explorar a teologia por trás do plantio de igrejas, pois isso não apenas está enraizado na história da Igreja cristã, mas também está alinhado com os princípios estabelecidos na Bíblia. A compreensão teológica do plantio de igrejas nos ajuda a reconhecer que essa prática não é apenas uma estratégia pragmática, mas também uma expressão da vontade de Deus para levar o Evangelho a todas as nações. Nesta apresentação, vamos nos aprofundar na teologia bíblica do plantio de igrejas, demonstrando como essa prática não é apenas histórica, mas também fundamental para a expansão do reino de Deus e o cumprimento da missão da Igreja cristã. No slide dedicado ao papel das sinagogas, explorei a importância dessas instituições na preparação do ambiente para a chegada do Evangelho, destacando como elas desempenharam um papel crucial na história da Igreja cristã e na estratégia de plantio de igrejas. Como discutimos anteriormente, as sinagogas foram vitais no contexto do Antigo Testamento e no início da Igreja cristã. No livro de Êxodo, vemos como Deus estabeleceu um pacto com o povo de Israel, chamando-os para serem uma nação santa e um reino sacerdotal. Esse pacto visava separar Israel e capacitá-los a levar os mandamentos de Deus para outras nações. As sinagogas, de certa forma, continuaram essa missão, pois eram lugares de adoração e leitura das Escrituras que se espalharam por todo o mundo antigo.
A relação das sinagogas com o plantio de igrejas está na influência que essas instituições exerciam sobre a sociedade da época. Elas não apenas tinham um grande número de frequentadores, mas também eram influentes em diversos aspectos da vida social. As sinagogas eram centros de adoração, ensino e comunhão para a comunidade judaica. Nessas instituições, as escrituras eram lidas, ensinadas e discutidas, preparando assim as pessoas para entenderem as escrituras e a mensagem do Evangelho. Portanto, as sinagogas desempenharam um papel crucial na preparação do ambiente para a chegada do Evangelho, pois familiarizaram as pessoas com as Escrituras e criaram um espaço onde a fé e a adoração eram práticas regulares. Esse contexto foi fundamental para o plantio de igrejas no início da Igreja cristã, pois encontrou solo fértil para a expansão do Evangelho. A apresentação deste slide nos permitirá destacar como as sinagogas tiveram um papel estratégico na história da Igreja cristã e como sua influência preparou o terreno para o plantio de igrejas. Isso reforça a importância de considerar o contexto histórico e cultural para compreendermos o plantio de igrejas como uma estratégia eficaz de expansão do Evangelho. A estratégia de Paulo na expansão do Evangelho por meio do plantio de igrejas locais é um excelente exemplo de como essa abordagem foi implementada na prática e se tornou parte fundamental da missão da Igreja cristã. Ao estudar a estratégia de Paulo, fica evidente como ele dedicou sua vida a levar o Evangelho aos gentios, e a plantação de igrejas locais desempenhou um papel central nessa missão. Um aspecto importante dessa estratégia é o papel da Igreja de Antioquia. Foi nessa comunidade que Paulo foi enviado em suas viagens missionárias, e a partir daí ele plantou uma série de igrejas locais em diferentes regiões. Essa seleção de Paulo como apóstolo para os gentios foi uma ação específica do Espírito Santo, conforme mencionado em Atos 13.1 e 2. A estratégia de Paulo era clara e eficaz. Ele plantava igrejas locais onde o Evangelho era anunciado, fazia discípulos e estabelecia líderes locais em cada comunidade. Essa abordagem fortalecia os convertidos, os encorajava a permanecer na fé e os preparava para enfrentar as tribulações que faziam parte da jornada cristã. Além disso, Paulo investia na independência espiritual e organizacional de cada comunidade, permitindo que crescessem e se tornassem centros de proclamação do Evangelho em sua própria região. A estratégia de Paulo não se limitava a anunciar o Evangelho aos indivíduos, mas envolvia a criação de comunidades de fé que continuavam a proclamar o Evangelho em suas áreas. Isso é um exemplo inspirador de como o plantio de igrejas pode ser eficaz na expansão do Evangelho e ainda é relevante nos dias atuais. Ao apresentar esse slide, gostaria de destacar como a estratégia de Paulo é uma base sólida para a prática do plantio de igrejas na missão da Igreja cristã. Essa abordagem tem raízes profundas na história da Igreja e na abordagem missionária dos apóstolos, e nos incentiva a seguir seu exemplo na expansão do Evangelho através do plantio de igrejas locais. No slide dedicado ao plantio de igrejas na Igreja do Evangelho Quadrangular, vou explorar os modelos de plantio de igrejas que a nossa denominação quadrangular utiliza, com ênfase nas chamadas obras novas e como elas contribuem para a expansão do Evangelho, conforme discutido no texto. Na nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, temos diversos modelos de plantio de igrejas, mas um dos principais é conhecido como obra nova. Vamos detalhar esse modelo para melhor compreensão. As obras novas compõem cerca de 50% das nossas igrejas locais. Essas igrejas, no início, são consideradas como obras novas e nascem de duas formas distintas. A primeira forma é quando nós, obreiros, saímos a campo e iniciamos o plantio de uma igreja local do zero. Esse processo envolve a evangelização de uma área específica, a formação de uma comunidade de fiéis e a criação de uma igreja local. Essa abordagem é semelhante ao que vemos na estratégia paulina, onde a pregação do Evangelho leva à formação de igrejas locais. A segunda forma de surgimento das obras novas ocorre a partir de modelos de agências de evangelização, como congregações, pontos de pregação, células e outras modalidades. Essas agências de evangelização são pequenas igrejas que também têm o propósito de evangelizar e fazer discípulos. Uma vez que crescem e amadurecem, essas agências podem se tornar igrejas locais consolidadas.
O que é importante destacar aqui é como as obras novas na nossa igreja quadrangular representam uma continuação da estratégia de plantio de igrejas. Elas são igrejas locais em fase inicial de plantio, e seu crescimento e consolidação são fundamentais para a expansão do Evangelho. Esse modelo demonstra como a nossa igreja quadrangular se baseia em princípios bíblicos de plantio de igrejas para cumprir nossa missão de levar o Evangelho a todas as nações. Ao explorar esse modelo na minha apresentação, posso enfatizar como a nossa igreja do Evangelho quadrangular continua a tradição histórica da igreja cristã de plantar igrejas locais como parte de nossa estratégia de expansão do Evangelho. Esse exemplo prático demonstra como o plantio de igrejas é uma abordagem eficaz na missão da igreja, especialmente quando nos mantemos fiéis aos princípios bíblicos e teológicos. Neste slide, vou abordar os princípios fundamentais que devem guiar o processo de plantio de igrejas, conforme discutido no texto. Como cristão, reconheço a importância de seguir esses critérios bíblicos para garantir que o plantio de igrejas esteja alinhado com a vontade de Deus e os princípios das Escrituras. Em primeiro lugar, é crucial entender que o plantio de igrejas não é apenas uma estratégia humana, mas uma obra orientada pelo poder e desejo de Deus em salvar vidas. Devemos depender do Espírito Santo para capacitar a igreja a cumprir sua missão. Não podemos confiar apenas em estratégias bem elaboradas, mas devemos buscar a orientação e capacitação de Deus. Além disso, é essencial que o plantio de igrejas esteja em conformidade com as Sagradas Escrituras. Não devemos basear nossas ações apenas no que funciona do ponto de vista humano, mas sim no que é bíblico. Devemos ter em mente que o sucesso do plantio de igrejas não pode ser medido apenas pelo crescimento numérico. Devemos trabalhar dentro da vontade de Deus e dos critérios bíblicos, independentemente dos resultados. Por fim, o ponto central do plantio de igrejas deve ser a proclamação do Evangelho. Não importa quão habilidosos sejamos em outras áreas ou quão bem planejadas sejam as estratégias, a clara comunicação do Evangelho deve ser a base de todas as atividades de plantio de igrejas. Devemos proclamar a mensagem de Deus como Criador e soberano, a realidade do pecado, a obra redentora de Jesus Cristo e o papel do Espírito Santo. Ao apresentar este slide, pretendo destacar a importância desses critérios bíblicos para orientar o plantio de igrejas de acordo com os princípios das Escrituras e a vontade de Deus. É fundamental adotar uma abordagem espiritual, bíblica e centrada no Evangelho no processo de plantio de igrejas, independentemente dos resultados numéricos. Devemos estar alinhados com a missão e os princípios da igreja cristã. Na conclusão da minha apresentação do tópico 2, vou resumir os principais pontos abordados ao longo da exposição sobre o plantio de igrejas na igreja quadrangular e destacar a importância desse processo para a denominação. Essa etapa final da apresentação me permitirá reforçar a relevância do plantio de igrejas como parte fundamental da nossa missão na igreja quadrangular. Ao longo da apresentação, explorei diversas dimensões do plantio de igrejas, começando pela introdução, na qual destaquei a necessidade de compreender essa prática, mesmo que seja menos comum na tradição pentecostal. Discuti a diferença entre evangelização e plantio de igrejas, enfatizando que, enquanto o evangelismo leva Cristo a indivíduos, o plantio de igrejas visa estabelecer comunidades que possam fornecer ensino da palavra, ambiente para oração e comunhão e, posteriormente, levar outros a Cristo. Abordei a relação entre o plantio de igrejas e o cumprimento da Grande Comissão, destacando como as igrejas locais são postos avançados do Evangelho, reproduzindo o modelo estabelecido pelos apóstolos no início da igreja cristã. Também apresentei exemplos notáveis de plantio de igrejas na igreja quadrangular em diferentes estados, enfatizando a expansão impressionante com base em agências de evangelização, congregações e outros modelos. Além disso, explorei a teologia bíblica por trás do plantio de igrejas, incluindo a importância das sinagogas na preparação do ambiente para o Evangelho e a estratégia de Paulo na expansão do Evangelho por meio do plantio de igrejas locais. Destaquei o papel das obras novas na igreja quadrangular como um modelo fundamental de plantio de igrejas, enfatizando como elas nascem e se consolidam, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho.
Portanto, minha conclusão reforça a importância do plantio de igrejas na Igreja do Evangelho Quadrangular como uma estratégia eficaz e alinhada com os princípios bíblicos e teológicos. Esse processo não apenas mantém a tradição histórica da Igreja cristã, mas também representa uma abordagem espiritual, bíblica e centrada no Evangelho para cumprir nossa missão de levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. O plantio de igrejas é uma parte vital da expansão do reino de Deus e da manifestação do amor de Deus no mundo. Portanto, é um compromisso contínuo da Igreja Quadrangular em sua missão de fazer discípulos e transformar vidas. Neste slide, que serve como introdução ao meu tópico 3, sobre a contextualização na pregação do Evangelho, pretendo destacar a importância fundamental de compreender a relevância desse conceito à luz do texto que acabei de explorar. Na nossa conversa anterior, discuti como o reverendo Ebenezer Bittencourt e Clinton César alertaram sobre um desafio crucial que a Igreja enfrenta hoje em dia, a distância entre as práticas eclesiásticas atuais e a sociedade em geral. O reverendo Ebenezer me fez refletir sobre como estou disposto a fazer muitas coisas para alcançar povos distantes geograficamente, mas muitas vezes falho em me aproximar das pessoas que vivem ao meu lado, cuja cultura e contexto são diferentes. Portanto, este slide tem como objetivo lembrar a todos que a contextualização é a chave para superar essa lacuna. É necessário traduzir a mensagem do Evangelho de forma que o senhorio de Cristo não seja apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que faça sentido na vida diária das pessoas. Isso não implica em diluir a mensagem, mas sim adaptá-la de maneira sensível à cultura, ao contexto e às necessidades das pessoas. É exatamente isso que vamos explorar nesta apresentação. Estou pronto para mergulhar mais fundo nessa discussão. Neste slide, continuo enfatizando a importância da contextualização, tendo em mente as palavras do reverendo Ebenezer Bittencourt e Clinton César. Ambos ressaltaram um ponto crucial, a necessidade de nos aproximarmos das pessoas que vivem próximas a nós, mas que possuem uma cultura diferente da nossa, dentro da mesma comunidade ou vizinhança. Refletindo sobre o que foi discutido, o reverendo Ebenezer Bittencourt nos fez questionar se estamos dispostos a fazer o que for necessário para nos comunicar de forma eficaz com as pessoas próximas. A citação destacada no slide: será que estamos dispostos a aprender a música que eles gostam para poder nos comunicar com eles, ilustra perfeitamente esse ponto. Isso significa que não podemos simplesmente pregar para as pessoas da forma que estamos acostumados, utilizando nossa própria linguagem, cultura e práticas. Em vez disso, precisamos nos adaptar à cultura, contexto e interesses daqueles que estão próximos de nós. A mensagem-chave aqui é que a contextualização não se trata apenas de alcançar povos distantes geograficamente, mas também de alcançar aqueles que vivem próximos a nós, mas que estão distantes do Evangelho devido às diferenças culturais. Portanto, este slide destaca a necessidade urgente de nos adaptarmos para comunicar o Evangelho de forma eficaz a todos, independentemente de quão próximos estejam de nós. Estou disposto a aceitar esse desafio e adotar a contextualização em minha abordagem de pregação? No slide, vamos explorar o dilema da contextualização, ou seja, a tarefa de adequar a mensagem do Evangelho à cultura em que estou inserido, de maneira a torná-la pertinente e compreensível para o público-alvo. Meu objetivo é enfatizar a importância de levar em consideração diversos elementos culturais ao realizar esse processo de adaptação. Com base no texto que discutimos, compreendo que a contextualização envolve uma série de aspectos cruciais para uma comunicação eficaz. A lista de elementos culturais que devo considerar inclui música, vestimenta, culinária, costumes, moradia, igreja e outros elementos relevantes para a cultura em que estou trabalhando. Isso significa que não posso simplesmente transmitir a mensagem do Evangelho da mesma forma em todos os contextos. Para que o Evangelho tenha sentido para as pessoas, preciso compreender e respeitar a cultura em que elas estão inseridas. Por exemplo, se estou trabalhando em uma cultura em que a música desempenha um papel central na vida das pessoas, devo ser capaz de incorporar músicas locais que se conectem com o público e transmitam a mensagem de Cristo. Da mesma forma, devo estar disposto a utilizar a vestimenta local, provar os pratos típicos e adotar os costumes comuns da cultura em que estou pregando.
Isso não significa comprometer os princípios do Evangelho, mas sim apresentá-los de maneira que faça sentido para as pessoas dentro de seu contexto cultural. Portanto, o terceiro slide destaca o desafio da contextualização, ressaltando que a adaptação à cultura é essencial para comunicar o Evangelho de forma eficaz. Ao levar em consideração esses diversos elementos culturais, posso estabelecer uma ponte entre a mensagem do Evangelho e a realidade diária das pessoas. Isso me desafia a ser sensível às culturas em que trabalho e a enxergar a diversidade cultural como uma oportunidade para compartilhar a mensagem de Cristo de maneira significativa. No slide, vou realizar uma avaliação crítica da minha prática atual e questionar se estou fazendo o suficiente para alcançar as pessoas em meu entorno. Minha intenção é provocar uma reflexão profunda sobre o quanto estou comprometido em adotar a contextualização em minha abordagem de pregação do Evangelho. A citação que escolhi para este slide: nossas igrejas produzem muitas coisas, porém, a maioria das coisas que produzimos são feitas para quem está dentro e não para quem precisa aproximar-se, é uma chamada à ação. Essa afirmação me lembra que muitas vezes concentro meus esforços na manutenção das estruturas e práticas eclesiásticas que são significativas apenas para aqueles que já estão dentro da comunidade de fé. No entanto, esqueço daqueles que estão fora, que vivem em um mundo completamente diferente. É fundamental que me questione se estou disposto a sair da minha zona de conforto e fazer as mudanças necessárias em minha abordagem. Estou realmente pronto para aprender a música que as pessoas em meu entorno gostam de ouvir? Estou disposto a adaptar minhas práticas, linguagem e estruturas para alcançar aqueles que estão distantes do Evangelho? Este slide me desafia a avaliar minha atitude em relação àqueles que precisam de Cristo em minha vizinhança. Devo lembrar que o propósito da igreja não é apenas nutrir os crentes existentes, mas também alcançar aqueles que estão fora dela. Estou disposto a mudar e repensar minha abordagem, a fim de fazer a diferença na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo? Essa avaliação crítica é crucial para direcionar meus esforços na direção da verdadeira missão da igreja. Neste slide, abordo os erros modernos e riscos da contextualização que foram destacados no texto discutido. Meu objetivo é conscientizar sobre a importância de evitar esses perigos ao realizar a contextualização da mensagem do Evangelho. Ao analisar o título do slide, Desafios e Perigos da Contextualização, logo percebo que há possíveis obstáculos que posso enfrentar ao tentar adaptar a mensagem do Evangelho a diferentes contextos culturais. O subtítulo, Preservando a Integridade do Evangelho, enfatiza a necessidade de manter a essência da mensagem, mesmo durante o processo de contextualização. É mencionado no texto 3 perigos que devemos ter em mente ao contextualizar a mensagem do Evangelho: o perigo político, pragmático e sociológico. Esses são riscos que podemos cair ao tentar comunicar a mensagem em diferentes culturas. O primeiro perigo político se refere à tendência de impor minha própria visão de mundo e cultura aos outros ao compartilhar a mensagem do Evangelho. É importante evitar a inclusão de elementos culturais que não são essenciais para a compreensão da mensagem, evitando assim distorções e confusões. O segundo perigo é o pragmático, que está relacionado à abordagem puramente prática na contextualização. É necessário ter cuidado para não priorizar apenas os resultados em detrimento dos fundamentos teológicos. Devemos tomar decisões que não comprometam a mensagem do Evangelho em busca de resultados imediatos, mantendo sempre a fidelidade às Escrituras. Já o terceiro perigo, o sociológico, ocorre quando tomo decisões com base em avaliações sociológicas das necessidades humanas, em vez de seguir as instruções das Escrituras. É importante não cair em uma abordagem humanista que coloque a justiça social como prioridade em detrimento da apresentação do Evangelho. Portanto, é fundamental lembrar a importância de evitar esses perigos ao contextualizar a mensagem do Evangelho. Devemos ser sensíveis à cultura e às necessidades das pessoas, mas nunca comprometer a mensagem essencial do Evangelho. A contextualização não deve levar à diluição da mensagem nem à imposição de elementos culturais não essenciais. Em vez disso, devemos buscar um equilíbrio que permita uma comunicação eficaz da mensagem do Evangelho, preservando sua integridade teológica. Neste slide,
gostaria de explorar o exemplo bíblico da contextualização e como podemos aprender com os modelos presentes nas Escrituras. Para mim, é evidente a importância de basear nossa prática de contextualização nos princípios bíblicos e nos exemplos deixados por figuras bíblicas. O título deste slide, A Contextualização nas Escrituras, ressalta que a contextualização não é um conceito novo, mas tem suas raízes na própria Bíblia. O subtítulo, Aprendendo com os Modelos Bíblicos, nos lembra que podemos encontrar orientações valiosas nas Escrituras para nos guiar na contextualização da mensagem do Evangelho. O ponto principal deste slide está nos pressupostos bíblicos e modelos de contextualização que encontramos no texto. Acredito que esses pressupostos são fundamentais para a contextualização. Primeiro, Deus é soberano e dono de toda a glória, o que significa que a proclamação do Evangelho não deve ser comprometida pelos pressupostos culturais. Isso nos desafia a não permitir que nossa abordagem seja influenciada por questões culturais, mas sim a manter a mensagem central do Evangelho em primeiro plano. Segundo, o pecado separa o homem de Deus, e, portanto, a mensagem do Evangelho deve incluir a exposição do pecado e a necessidade de salvação. Isso nos lembra que não podemos ignorar a realidade do pecado ao contextualizar a mensagem, mas sim devemos transmitir a necessidade de arrependimento e salvação. Terceiro, o homem é propenso à idolatria, e a contextualização não deve permitir que elementos culturais se tornem ídolos que desviem a atenção do verdadeiro Deus. Essa lembrança nos ajuda a manter o foco na mensagem de Deus e a evitar qualquer desvio que possa ocorrer ao incorporar elementos culturais. Além desses pressupostos, o texto nos apresenta modelos bíblicos de contextualização. Podemos aprender com figuras como o apóstolo Paulo e Jesus, que adaptaram sua abordagem ao público-alvo, incorporando elementos do cotidiano para tornar a mensagem mais compreensível. Esses exemplos nos mostram a importância de nos adaptarmos e comunicarmos de acordo com o contexto cultural em que estamos inseridos. Este slide nos lembra que, ao elaborar minha abordagem para a apresentação do Evangelho, devo sempre partir da Bíblia para a cultura e não o contrário. Isso significa que a mensagem do Evangelho é a base, e a contextualização é uma ferramenta para torná-la mais acessível às pessoas em diferentes contextos culturais. Em resumo, este slide enfatiza a importância de fundamentar minha prática de contextualização nos princípios bíblicos. Tenho o entendimento de que devo garantir que a mensagem do Evangelho permaneça fiel, enquanto torno essa mensagem acessível e relevante para as diferentes culturas e públicos aos quais desejo alcançar. Neste slide, gostaria de destacar os critérios fundamentais para uma contextualização eficaz da mensagem do Evangelho, conforme mencionados no texto. Para garantir o sucesso de nossa abordagem à contextualização, é essencial estabelecer critérios sólidos. Portanto, o título do slide, Critérios para uma contextualização eficaz, enfatiza a importância de estabelecer esses critérios para garantir o sucesso da nossa comunicação do Evangelho. O subtítulo, Diretrizes para a comunicação do Evangelho, destaca que esses critérios servem como diretrizes essenciais para uma apresentação eficaz da mensagem do Evangelho. De acordo com o texto, o primeiro critério fundamental é basear toda a comunicação do Evangelho nos princípios bíblicos. Devemos garantir que a nossa mensagem não seja influenciada por pressupostos culturais, sendo a palavra de Deus o alicerce sólido de nossa abordagem. Além disso, devemos constantemente observar e avaliar como a mensagem está sendo comunicada e recebida. Isso nos permitirá ajustar nossa abordagem à medida que interagimos com diferentes culturas e públicos, assegurando que a mensagem seja compreendida e relevante. É importante lembrar que a rejeição da mensagem do Evangelho não deve ser automaticamente interpretada como uma falha na contextualização. É inevitável que haja rejeição, pois a palavra confronta a cultura. No entanto, isso não significa que nossa abordagem esteja errada. Devemos priorizar a fidelidade à palavra de Deus em nosso esforço de contextualização. Não devemos comprometer o conteúdo essencial da mensagem do Evangelho, independentemente das estratégias culturais que adotemos. Podemos usar elementos culturais como símbolos e parábolas para explicar as verdades bíblicas de maneira mais acessível.
Isso torna a mensagem mais compreensível para o público-alvo. O objetivo final da contextualização é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e à conversão. Nossa abordagem deve sempre apontar para Jesus como centro da mensagem, enfatizando sua importância na vida das pessoas. Por fim, a contextualização eficaz deve levar as pessoas ao arrependimento e à conversão. Qualquer abordagem que não produza essa resposta não é completa. Para resumir, este slide enfatiza que a contextualização eficaz da mensagem do Evangelho requer equilíbrio entre adaptar a mensagem à cultura local e manter a fidelidade às Escrituras. Esses critérios servem como diretrizes fundamentais para garantir que nossa comunicação do Evangelho seja impactante e relevante em diferentes contextos culturais. No slide intitulado A Plenitude dos Tempos e a Contextualização, destaco o exemplo divino de como Deus preparou o mundo para a vinda do Evangelho e sua importância para minha compreensão da contextualização. Para mim, esse slide é incrivelmente revelador e inspirador. Ele mostra como Deus, em sua infinita sabedoria, preparou o mundo para a mensagem transformadora do Evangelho. Ao enviar seu Filho na plenitude dos tempos, Deus criou um contexto perfeito para que sua mensagem fosse compreendida e acolhida pelos seres humanos. Uma das principais lições que posso aprender com essa preparação divina é a importância da adaptação e contextualização na disseminação da fé. Ao enviar Jesus, Deus adaptou-se à linguagem e à cultura da época, comunicando-se de uma forma que as pessoas pudessem entender. Isso me mostra que a contextualização é não apenas uma estratégia legítima, mas também uma prática que está alinhada com o próprio exemplo divino. Além disso, essa preparação divina também destaca a relevância contínua da contextualização. Embora tenha ocorrido uma preparação específica na época da encarnação de Cristo, a mensagem do Evangelho ainda precisa ser contextualizada para cada nova geração e cultura. A palavra de Deus é eterna, mas a forma como a apresentamos deve ser adaptada para que as pessoas de hoje possam compreendê-la e aceitá-la. Nesse sentido, esse slide reforça minha convicção de que devo buscar formas efetivas de contextualizar a mensagem do Evangelho em meu próprio contexto cultural. Assim como Deus se adaptou à humanidade na plenitude dos tempos, eu também devo considerar a cultura, as crenças e as necessidades das pessoas que estou alcançando. A evangelização não é apenas sobre transmitir informações, mas também sobre construir pontes e criar conexões significativas. Em conclusão, este slide sobre a plenitude dos tempos e a contextualização mostra o exemplo divino de como Deus preparou o mundo para a vinda do Evangelho. Isso fortalece minha compreensão da importância da contextualização e me motiva a buscar maneiras relevantes de comunicar o Evangelho em meu próprio contexto cultural. Eu reconheço que assim como Deus adaptou sua mensagem para a humanidade naquela época, eu também devo adaptar a forma como compartilho a mensagem para que ela seja compreendida e transforme vidas hoje. Na conclusão deste importante tópico 3, quero enfatizar a essência do equilíbrio entre a contextualização e a fidelidade ao Evangelho, pois este é o cerne da nossa discussão. Ao longo desta apresentação, exploramos os elementos-chave relacionados à contextualização na pregação do Evangelho. Primeiramente, aprendemos que a contextualização é uma ferramenta valiosa na nossa missão de comunicar a mensagem do Evangelho. Ela nos permite entrar em contato com as pessoas de maneira significativa, adaptando a forma como compartilhamos a palavra de Deus para que seja compreensível e relevante para elas. Isso é fundamental para quebrar barreiras culturais e linguísticas que, de outra forma, poderiam dificultar a comunicação da mensagem. No entanto, também destacamos os riscos e erros associados a uma contextualização mal orientada. Comprometer a verdade teológica, focar unicamente em resultados pragmáticos ou perder nossa identidade cristã são armadilhas que devemos evitar. A contextualização não deve se tornar um fim em si mesma, mas sim um meio para o propósito maior de compartilhar o Evangelho. Ao observar os exemplos bíblicos de contextualização, notamos que Jesus Cristo e os apóstolos nos proporcionam modelos de como equilibrar a adaptação ao público-alvo com a fidelidade à mensagem do Evangelho. Eles se tornaram relevantes para as pessoas de sua época, sem comprometer a verdade fundamental das Escrituras. Além disso,
estabelecemos critérios para uma contextualização eficaz, que nos fornecem diretrizes claras para essa tarefa desafiadora. Esses critérios nos ajudam a manter o equilíbrio entre a contextualização e a fidelidade ao Evangelho, garantindo que nossa abordagem seja sólida e alinhada com os princípios bíblicos. Por fim, lembramos o exemplo divino de contextualização, como Deus preparou o mundo para a vinda do Evangelho, demonstrando que a contextualização não é apenas uma estratégia humana, mas algo que reflete o coração de Deus. Portanto, em nossa conclusão, quero ressaltar a importância vital de equilibrar a contextualização com a fidelidade ao Evangelho. Essa busca pelo equilíbrio é um desafio constante, mas é essencial para cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. À medida que nos esforçamos para alcançar as pessoas em seus contextos culturais e sociais, não devemos comprometer a essência e a verdade do Evangelho. É nosso dever ser sensíveis à cultura e ao público-alvo, mantendo firmemente os princípios e ensinamentos bíblicos. Somente assim seremos eficazes na missão de compartilhar a mensagem de salvação a um mundo que necessita dela desesperadamente. Neste slide, irei abordar a citação que estabelece a base do nosso tópico, se a igreja local é um ponto estratégico para a disseminação do Evangelho. Essa afirmação serve como ponto de partida crucial para entender a importância da igreja local no contexto do crescimento e expansão do Evangelho. Para mim, isso destaca que as igrejas locais têm um papel fundamental na propagação da mensagem de Cristo e, portanto, é essencial que essas comunidades estejam em plena saúde e preparadas para cumprir sua missão. A expressão ponto estratégico sugere que as igrejas locais são como bases fundamentais na linha de frente da missão cristã. Assim como uma base avançada em uma operação militar é essencial para o sucesso da campanha geral, as igrejas locais são cruciais para a expansão eficaz do Evangelho. Isso me leva a acreditar que não podemos subestimar a importância de garantir que essas igrejas estejam funcionando de forma saudável e operacional. Portanto, nosso objetivo é explorar os princípios e estratégias necessárias para fortalecer as igrejas locais, capacitando-as a desempenhar seu papel como pontos estratégicos na missão de compartilhar a mensagem de Cristo. Para isso, precisamos compreender e aplicar os princípios da natureza e as marcas de qualidade mencionadas no texto, de forma que a igreja seja eficaz em seu crescimento e ministério. Agora vamos detalhar esses princípios e estratégias para um plantio saudável e uma expansão significativa do Evangelho. No desenvolvimento natural da igreja, é fundamental compreender e seguir os princípios que regem o crescimento e a saúde espiritual das comunidades cristãs. Isso implica em reconhecer a importância de se alinhar com os princípios de Deus em vez de depender exclusivamente de esforços humanos. É como se estivéssemos desafiados a trabalhar em harmonia com a natureza espiritual estabelecida por Deus para a igreja. A analogia usada no texto, que compara o desenvolvimento natural da igreja ao crescimento orgânico na natureza, é bastante esclarecedora. Assim como na natureza, onde as plantas crescem e se desenvolvem seguindo as leis e princípios intrínsecos, na igreja, devemos confiar na direção divina e nos processos que Deus estabeleceu. Em vez de tentar fazer crescer a igreja com base em nossos próprios esforços e estratégias, nossa tarefa é liberar o potencial natural que Deus já colocou nela. Isso significa abandonar a mentalidade de sucesso baseada em métodos humanos, como estratégias de marketing, números e manipulação, e abraçar os princípios que Deus criou para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Em outras palavras, é como se estivéssemos desistindo de construir uma igreja com base em programas humanos pré-concebidos, e em vez disso, permitindo que a igreja cresça de forma orgânica, seguindo os princípios de Deus. Portanto, a ênfase está em compreender que o crescimento da igreja não deve ser forçado, mas sim permitido. Devemos nos alinhar com a vontade de Deus, focando em discipulado, oração, ministério e em liderar os dons espirituais dos membros da igreja. Dessa forma, a igreja não só crescerá numericamente, mas também alcançará uma saúde espiritual que a capacitará a cumprir seu propósito como posto avançado para a expansão do Evangelho. É um desafio que nos convida a confiar em Deus e a seguir os princípios que Ele estabeleceu, em vez de depender apenas de estratégias humanas.
É crucial compreender a distinção entre princípios e modelos quando se trata do desenvolvimento da Igreja. Princípios são verdades fundamentais e universais que transcendem contextos específicos, enquanto modelos são estruturas ou métodos concretos que podem funcionar bem em determinadas situações, mas não necessariamente em todas. Ao aplicar essa distinção à vida da Igreja, enfatizo a importância de adotar princípios universais em vez de tentar imitar modelos específicos. Isso significa que, embora seja tentador copiar o que funciona em uma igreja ou contexto específico, a verdadeira eficácia no ministério eclesiástico está enraizada na compreensão e aplicação dos princípios que Deus estabeleceu em Sua palavra. Princípios, como amor, discipulado, serviço e oração, são atemporais e relevantes em qualquer contexto. Eles são as bases sobre as quais a igreja deve ser construída. Ao abraçar esses princípios, a igreja pode crescer e florescer independentemente das circunstâncias externas. Por outro lado, a imitação cega de modelos pode ser arriscada, uma vez que o que funciona bem em uma igreja pode não funcionar da mesma forma em outra. Cada congregação é única em sua composição, cultura e contexto, e, portanto, é fundamental que a liderança e os membros da igreja se adaptem de acordo com os princípios fundamentais, ao invés de tentar encaixar modelos pré-existentes em sua realidade. Portanto, a ênfase está em buscar a orientação de Deus por meio da sua palavra e em aplicar os princípios bíblicos em seu contexto específico. Isso não significa que não possamos aprender com modelos ou experiências de outras igrejas, mas a base do ministério deve ser sólida e universal, fundamentada em princípios eternos, e não em modelos passageiros específicos. Ao refletir sobre as marcas de qualidade que considero fundamentais para a saúde e crescimento da igreja, sinto-me ainda mais convencido da importância desses pilares. Cada um deles desempenha um papel único e vital na construção de uma comunidade de fé sólida e eficaz. Primeiramente, a liderança capacitadora é um princípio que considero de extrema relevância. Líderes capacitadores não são meros diretores, mas também treinadores que investem tempo e esforço no desenvolvimento de outros membros da igreja. Acredito que um líder capacitador entende que seu papel central é capacitar e treinar outros para o serviço. Essa abordagem não apenas alivia a carga sobre os líderes, mas também permite que mais pessoas encontrem seu propósito e ministério na igreja. Seguindo para os ministérios orientados pelos dons, minha convicção é de que cada membro da igreja tem dons e talentos únicos dados por Deus. Valorizar e utilizar esses dons é essencial para o crescimento espiritual da igreja. Quando os membros servem de acordo com seus dons, experimentam satisfação e realização, o que fortalece a comunidade como um todo. A espiritualidade contagiante é outro aspecto que não posso subestimar. Acredito que a espiritualidade deve ser evidente e inspiradora na igreja. Quando os membros são desafiados a crescer espiritualmente e esse crescimento é visível, a igreja se torna um farol para aqueles que buscam uma jornada mais profunda com Deus. Quanto às estruturas funcionais, minha convicção é de que elas são fundamentais para manter a organização e eficiência da igreja. Processos bem definidos para a tomada de decisões, gerenciamento de recursos e acompanhamento das atividades asseguram que a igreja permaneça focada em sua missão. Essas 4 marcas, que considero alicerces essenciais, são cruciais para a saúde da igreja. No entanto, reconheço que ainda há mais 4 marcas a explorar. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre o papel dessas marcas de qualidade, tenho a convicção de que nossa igreja será fortalecida e capaz de cumprir sua missão de compartilhar o amor e a mensagem de Cristo com o mundo ao nosso redor. Estou ansioso para continuar a exploração das próximas marcas e aprofundar nossa compreensão desses princípios vitais para nossa comunidade de fé. Com base no que discutimos até agora, enfatizo a importância de todas as 8 marcas de qualidade que identificamos. Cada uma delas desempenha um papel vital na construção de uma igreja saudável e eficaz. Eu vejo essas marcas como elos interligados em uma corrente, onde a ausência de qualquer uma delas pode enfraquecer todo o sistema. Como mencionado na citação, nenhuma marca de qualidade pode faltar. Vou destacar por que cada uma delas é fundamental na minha visão. Liderança capacitadora.
Líderes capacitadores desempenham um papel crucial na orientação da igreja, capacitando outros líderes e nutrindo o crescimento espiritual dos membros. Sem liderança capacitadora, a igreja pode se perder em falta de direção e foco. Ministérios orientados pelos dons. Eu acredito que cada membro da igreja possui dons e talentos únicos dados por Deus. Valorizar e usar esses dons é fundamental para o crescimento espiritual da igreja. Quando os membros servem de acordo com seus dons, eles encontram satisfação e contribuem para o fortalecimento da comunidade. Espiritualidade contagiante. Para mim, uma igreja saudável deve ser um lugar onde a espiritualidade é evidente e inspiradora. Os membros devem ser desafiados a crescer em sua fé e a demonstrar esse crescimento em sua relação com Deus e com os outros. Estruturas funcionais. Estruturas bem projetadas são fundamentais para manter a organização e a eficiência da igreja. Processos bem definidos para a tomada de decisões, gerenciamento de recursos e acompanhamento das atividades garantem que a igreja permaneça focada em sua missão. Quando observo essas 4 marcas, percebo quão cruciais são para a saúde da igreja na minha visão. No entanto, reconheço que há ainda mais 4 marcas a explorar. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre o papel dessas marcas de qualidade, tenho a convicção de que nossa igreja será fortalecida e capaz de cumprir sua missão de compartilhar o amor e a mensagem de Cristo com o mundo ao nosso redor. Estou ansioso para continuar a exploração das próximas marcas e aprofundar nossa compreensão desses princípios vitais para nossa comunidade de fé. O ponto de partida qualitativo é uma abordagem essencial para o crescimento e desenvolvimento de uma igreja saudável. Nessa perspectiva, reconhecemos que a qualidade do ministério, das relações e do serviço desempenha um papel fundamental no crescimento numérico da igreja. Em vez de se concentrar apenas em números e estatísticas, priorizamos a excelência em todos os aspectos da vida da igreja. É fundamental compreender que, quando buscamos qualidade em nossas atividades e ministérios, isso naturalmente atrai as pessoas. As igrejas que se destacam em qualidade, seja em seus cultos, ministérios, relacionamentos ou serviços à comunidade, se tornam lugares atraentes para aqueles que estão em busca de significado, pertencimento e espiritualidade. A qualidade reflete o comprometimento com a excelência, demonstra cuidado e dedicação às pessoas e à obra de Deus. Quando a qualidade está presente, as pessoas são impactadas de maneira profunda e positiva, e isso naturalmente leva a um crescimento numérico orgânico. As pessoas são atraídas pela autenticidade, pelo amor genuíno e pelo ambiente acolhedor que uma igreja de qualidade oferece. Ao adotar o ponto de partida qualitativo, estamos, na verdade, focando no coração do ministério, na transformação de vidas e na glorificação de Deus. Ao fazer isso, experimentamos o crescimento numérico como uma consequência natural da qualidade que incorporamos em todos os aspectos de nossa igreja. Portanto, a qualidade não apenas impulsiona o crescimento numérico, mas também fortalece a saúde espiritual e o impacto da igreja na comunidade. Os princípios da natureza são, de fato, uma fonte valiosa de inspiração quando se trata de entender o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma igreja. Ao analisar esses princípios na primeira pessoa do singular, posso destacar como cada um deles desempenha um papel crucial em nossa jornada espiritual e ministerial. Primeiramente, a interdependência é uma lição fundamental que podemos aprender da natureza. Assim como na ecologia, onde diferentes elementos do ecossistema dependem uns dos outros, na igreja, também somos interdependentes. Cada membro desempenha um papel vital, e nossas ações e relacionamentos afetam diretamente o todo. É um lembrete de que estamos todos conectados em Cristo e que nosso crescimento está entrelaçado com o crescimento dos outros. A multiplicação é outro princípio importante. Na natureza, vemos como as plantas se multiplicam, e da mesma forma, somos chamados a multiplicar discípulos. Espalhar o Evangelho e fazer novos seguidores de Cristo é parte integrante de nosso propósito como igreja. O processo de multiplicação nos permite crescer de maneira saudável e expansiva. A transformação de energia nos lembra que Deus nos equipa com dons e talentos para servir a Ele e aos outros.
Assim como a energia é transformada na natureza para alimentar os processos vitais, nossos dons e talentos são dados por Deus para edificar o corpo de Cristo. Devemos usar esses recursos divinos com sabedoria e responsabilidade. Os efeitos múltiplos são evidentes na natureza, onde uma ação pode resultar em muitas reações. Da mesma forma, em nossa jornada cristã, nossas ações podem ter um impacto significativo, afetando positivamente a vida de várias pessoas. Isso nos lembra da importância de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A simbiose na natureza ilustra como diferentes organismos podem colaborar para benefício mútuo. Da mesma forma, a igreja é um lugar onde as pessoas podem se apoiar mutuamente, crescendo juntas espiritualmente e encontrando apoio em tempos de necessidade. A funcionalidade destaca a importância de cumprir nosso papel na igreja de forma eficaz e com propósito. Assim como cada parte do corpo humano tem uma função específica, cada membro da igreja tem um papel vital a desempenhar no cumprimento da missão de Deus. Em resumo, os princípios da natureza são um guia valioso para nosso crescimento espiritual e ministerial. Eles nos incentivam a reconhecer nossa interdependência, multiplicar discípulos, usar nossos dons com sabedoria, causar impactos positivos, colaborar e cumprir nosso papel com excelência na igreja, à medida que buscamos o crescimento saudável e o cumprimento da missão de Deus. Veja etapas essenciais que desempenham um papel crucial. Permita-me destacar essas etapas. Fortalecer a motivação espiritual. Para mim, o primeiro passo envolve fortalecer minha motivação espiritual. Isso significa cultivar um desejo profundo de crescer espiritualmente e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. A motivação espiritual é o alicerce que impulsiona todo o processo de crescimento da igreja. Descobrir os fatores mínimos e estabelecer objetivos qualitativos. É vital que eu identifique os fatores mínimos, os elementos essenciais que impulsionarão nosso crescimento. Definir objetivos qualitativos significa que não estamos apenas buscando números, mas sim a qualidade do crescimento espiritual e o impacto na comunidade. Identificar os empecilhos, reconhecer e enfrentar os obstáculos que possam estar impedindo nosso crescimento é uma etapa crucial. Isso pode envolver problemas internos e externos que precisam ser superados com sabedoria e discernimento. Pôr em prática princípios da natureza. Conforme busco fortalecer minha caminhada espiritual, procuro aplicar os princípios da natureza em minha vida e na vida da igreja. Isso implica viver de acordo com a interdependência, multiplicação, transformação de energia, efeitos múltiplos, simbiose e funcionalidade em todas as nossas atividades e ministérios. Aproveitar os pontos fortes da igreja. Reconheço que nossa igreja possui dons e pontos fortes únicos. É essencial usá-los de maneira eficaz para que possamos aproveitar ao máximo as capacidades e recursos que Deus nos deu. Implantar material baseado em princípios da natureza, para promover um crescimento saudável, íntegro os princípios da natureza em nossas atividades, programas e ministérios. Essa integração reflete nosso compromisso em viver de acordo com esses princípios. À medida que concluo essas etapas, percebo que o processo não chega ao fim. É importante continuar acompanhando o progresso e estar disposto a identificar novos fatores mínimos à medida que nossa igreja cresce e evolui. Isso nos ajuda a permanecer adaptáveis e a buscar constantemente a vontade de Deus. Por fim, a reprodução da vida, ou seja, fazer discípulos que, por sua vez, fazem discípulos, é nosso objetivo final. Isso cria um ciclo contínuo de expansão e impacto na comunidade e no mundo, em conformidade com a missão de Deus. Estas etapas representam meu guia pessoal para buscar o crescimento saudável e qualitativo da igreja, mantendo o foco na missão de Deus e na transformação de vidas. Nesta conclusão, gostaria de resumir os principais pontos apresentados ao longo deste discurso e enfatizar a importância de seguir os princípios naturais na igreja. Para mim, esses princípios são fundamentais para promover um crescimento saudável e duradouro na comunidade da fé. Ao longo desta apresentação, explorei a ideia de que o desenvolvimento natural da igreja é um processo que se baseia em princípios universais, em oposição a modelos específicos.
Destaquei a interdependência, a multiplicação, a transformação de energia, os efeitos múltiplos, a simbiose e a funcionalidade como princípios da natureza que podem ser aplicados em nossas congregações. Mencionei as marcas de qualidade que são essenciais para uma igreja saudável, incluindo liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Ressaltei que todas essas marcas são vitais e nenhuma delas pode faltar para alcançarmos nosso potencial máximo como igreja. Além disso, destaquei os passos para a ação, que representam um plano prático para buscar o crescimento qualitativo da igreja. Começa com o fortalecimento da motivação espiritual, passa pela identificação dos fatores mínimos, superação de obstáculos e aplicação dos princípios naturais, aproveitando os pontos fortes da igreja e implantando material com base nesses princípios. Acompanhar o processo e concentrar-se em novos fatores mínimos é essencial para manter o crescimento contínuo e sustentável. Em última análise, a mensagem fundamental aqui é que a igreja deve funcionar de acordo com os princípios naturais estabelecidos por Deus. Através da aplicação desses princípios, podemos alcançar um crescimento que não se baseia apenas em esforços humanos, mas é impulsionado pelo poder divino. Isso nos permite cumprir nossa missão de expandir o Evangelho e impactar positivamente nossas comunidades. Portanto, concluo enfatizando a importância de buscar o crescimento qualitativo da igreja, seguindo os princípios naturais estabelecidos por Deus. Através desse caminho, podemos alcançar um impacto profundo e duradouro na vida daqueles que servimos e no mundo como um todo. Que possamos seguir fielmente essa jornada em nossa busca por cumprir a missão que nos foi confiada. Acadêmicos. Gostaria de expressar minha sincera gratidão e parabéns pelo seu empenho e dedicação aos estudos sobre as atividades da Secretaria-Geral de Administração e Finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular. É notável o seu compromisso em aprofundar seu conhecimento e compreensão das práticas que sustentam nossa comunidade de fé. É evidente que seu desejo de aprender e se envolver nas questões administrativas e financeiras da Igreja demonstra seu comprometimento em desempenhar um papel fundamental em nosso ministério. Seu interesse em aprimorar as operações da Igreja e garantir que nossos recursos sejam geridos com responsabilidade é digno de reconhecimento. Quero encorajá-lo a continuar fazendo a diferença por onde quer que você vá, seja no pastoreio ou na liderança da Igreja. Seu comprometimento com o crescimento saudável da igreja e seu desejo de servir são inegáveis, e acredito que você está no caminho certo para alcançar grandes realizações em nosso ministério. Que Deus continue a abençoá-lo abundantemente em sua jornada de liderança na Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Ele capacite você com sabedoria e discernimento enquanto você desempenha um papel vital em nosso trabalho conjunto. Por fim, se você gostou da apresentação, saiba que seu apoio é valioso e apreciado. Seu encorajamento e envolvimento fortalecem nosso canal e nos inspiram a continuar compartilhando conhecimento e informações importantes. Que Deus o abençoe ricamente, e que você continue a ser uma bênção para nossa igreja e nossa comunidade. Com gratidão.